aproveitando que o senhor, a gente já deu essa introdução, nós temos também algumas dúvidas dos fiéis, né, enviadas para a gente. Então a gente pega esse gancho falando de liturgia, e a Suzana Lima de Barretos, São Paulo, ela fez a seguinte pergunta: a igreja pode alterar ou renovar a liturgia? Então, Juliana, ao longo de muitos séculos, a liturgia, ela não muda na questão da essência daquilo que ela nos leva a celebrar, né? A fé que ela alimenta em nós e, acima de tudo, o mistério aí de Jesus e da salvação. Mas pode, com o passar do tempo, ser introduzidas novos ritos ou novos símbolos na celebração litúrgica da igreja. Por exemplo, até 1965, antes do Vaticano II, a igreja tinha uma forma de celebrar o mistério do Cristo. Sabemos que a liturgia oficial era feita em latim, né? Que muitas pessoas acabavam nem compreendendo mesmo as expressões. Mas o Vaticano II, com Paulo VI, possibilitou que cada país celebre o mistério da liturgia em sua língua vernácula. Isso fez com que a participação das pessoas se tornasse muito maior e que o entendimento dos mistérios da fé também tocassem mais o nosso coração. É claro que quando a igreja for fazer hoje alguma reforma, né, na liturgia, isso é feito mediante consulta com os bispos do mundo todo, diante aí de um sínodo convocado pelo Papa. Não se alterará o sentido da liturgia e por que ela existe. Pode-se mudar uma ou outra forma de realizar um rito, mas mantendo sempre a essência que nos arremete à celebração do Cristo. Outra pergunta ligada também à liturgia. O Jorge Augusto Paiva, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, ele quer saber por que alguns dias nós temos apenas uma leitura e em outros dias temos duas, padre. Por excelência, todo domingo nós celebramos a ressurreição do Senhor, né? Domingo é o dia do Senhor. Então, toda a liturgia celebrada no domingo, ela vai ter duas leituras. Geralmente uma do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento. Durante a semana, quando acontece o fato de ter duas leituras, é porque ou se está celebrando a festa de algum santo ou alguma solenidade. As festas e solenidades, elas trazem duas leituras em sua liturgia, bem como também o hino de louvor, né, e a profissão de fé, o credo. Então a questão de ter uma ou duas leituras vai se é domingo ou se é uma solenidade, uma festa que traz aí a palavra de Deus para compreender melhor o mistério que está se celebrando. O senhor falou hoje, né, dia da Santa Madre Paulina. O Deus Conosco, ele traz também, além da liturgia diária, em alguns dias o Santo do Dia. E hoje a gente já lembra que dia 11 de julho, no sábado, é dia de São Bento, né? Ele que fundou a Ordem dos Beneditinos. Então nós trazemos aqui dois livros que são exemplos dos quais a gente pode usar para nos aproximarmos mais de São Bento, que é o São Bento e sua mensagem, que nessa correria do dia a dia ele nos traz respostas, né, em momentos de aflição, e também a novena de São Bento. Quem é que nunca, né, usou ou quem não conhece a medalhinha de São Bento? Esse santo que é de proteção para muita gente, mas nós temos algumas dúvidas aí em relação ao São Bento. Vamos falar primeiro da medalha, que é uma dúvida do Antônio Maciel de Barbacena. Quantas pessoas não usam, né, a medalhinha como símbolo de proteção? Mas ele pergunta, qual o significado da medalha de São Bento, hein, Padre Camilo? Então, Juliana, São Bento é tão importante para a história da igreja, né, principalmente a história da igreja medieval. São Bento é um dos patronos da Europa pela grandeza da espiritualidade que ele deixou como herança de sua fé. São Bento viveu no século V, ele vai fundar, né, uma ordem monástica, os beneditinos. Ele escreve uma regra de vida muito bonita que tantas outras ordens que vão surgindo depois pegam a regra de São Bento, como os monges trapistas, os cistercienses. São Bento tinha uma irmã que era gêmea com ele, Santa Escolástica, e junto à sua irmã ele funda também a Ordem das Monjas Beneditinas. E é uma tradição, né, muito presente na vida das pessoas, né, a medalha de São Bento, que não deve ser usada como um amuleto de superstição. Mas na medalha de São Bento, nós encontramos aquilo que era a razão da espiritualidade e da confiança deste santo. São Bento sempre olhou para a cruz como uma imagem de muito carinho. Ele dizia: na cruz nós encontramos coisas boas e a força para vencer qualquer tipo de mal. Por isso, quando olhamos a medalha de São Bento, nós vamos ver numa face a imagem de São Bento segurando a cruz e o livro das regras, e na outra face a imagem da cruz, e que vem com duas expressões em latim, que é a grande razão das pessoas sempre estarem aí usando a medalha de São Bento. Uma das frases diz assim:
que a cruz sagrada seja a minha luz, né? São Bento falava, na cruz encontramos a força para vencer as trevas e o mal. E a outra expressão diz, e que o demônio não seja o meu guia. Então sempre as pessoas tiveram esta devoção. Na cruz de São Bento eu encontro forças para vencer o mal, e tendo na cruz do Cristo um sinal de esperança que marca a minha vida. E lembrando, a gente que viu aí a imagem, né, dessa medalha estampada numa camiseta, os livros também todos, a gente pode encontrar no site da Editora Santuário e você pode receber aí na sua casa. É só acessar www.editorasantuario.com.br. Não tem muita intimidade ali com tecnologia, pode pedir pelo telefone também, 0800 160004.